Sejam muito bem-vindos, amigo, amiga empreendedor. Está começando agora mais um programa Viver de Negócio, o programa onde falamos sobre todos os aspectos, todos os assuntos de empreendedorismo. O meu nome é Hélio Ardágio e eu vou estar com vocês hoje falando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. É isso mesmo, o tema hoje é filosofia. E aqui na nossa mesa de debate, hoje convidei ele, que é diretor e professor de uma das maiores escolas de filosofia do mundo. É ele, o professor Gregory. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Hélio. Que bom, a gente pode fazer um bom bate-papo aí sobre a filosofia e a relação, né, com o empreendedorismo, o profissionalismo. É bem interessante aí. A relação também com a sociedade, né? Sim. Como que isso molda ali o dia a dia. Estamos muito contentes aqui de você estar conosco, ter aceitado o convite. Sim, aceitamos o convite. Que bom, podemos fazer um bom programa aí para o pessoal. Ok, então antes de entrarmos mesmo no assunto, no que está todo mundo querendo saber de filosofia, da Nova Acrópole, né? Sim. Não sei se eu já falei, mas o professor aqui é da Nova Acrópole. Sim. Antes de falarmos disso, queremos saber mesmo de você, da sua jornada, né? Como que você iniciou, se você é mesmo de Anápolis, de qual cidade você é, como que foi essa jornada até entrar no caminho da filosofia, entrar na escola Nova Acrópole, se tornar professor, se tornar diretor, como que foi essa jornada, Gregory? Vamos lá. Então, Hélio, eu tenho 40 anos hoje, nascido em Anápolis, encontrei a filosofia com 21 anos. Então já tem aí quase 20 anos que eu estou participando da Escola de Filosofia Nova Acrópole. E a minha jornada antes disso, quando a gente pensa assim, jornada antes desses 20 anos, é bem interessante, porque quando eu lembro lá, eu era adolescente ainda, né? Praticamente, né? Um jovem adulto e antes disso adolescente. Então fui criado aqui na cidade de Anápolis, estudei em colégios de freira, né? O Instituto Carmo, acho que muita gente conhece aqui de Anápolis. E estudei no Colégio Delta também, daqui de Anápolis. E com isso eu fui crescendo e em relação a alguns contatos com a filosofia que eu tive quando era adolescente, isso foi me criando um interesse. Né? E com o tempo a gente foi cada vez mais se interessando. Esses contatos, tipo livros? Livros. Ou foi um parente que Na verdade, tinha... no início era até... Eu vou até voltar um pouquinho. A gente, na adolescência, gostava de jogar um jogo de tabuleiro, que existe até hoje mais no ambiente online, que era RPG. Então a gente jogava jogos de tabuleiro, RPG, que me dava contato com outras culturas. Né? Isso aí foi me trazendo um certo interesse, uma certa curiosidade para conhecer outras culturas, outras tradições e tudo mais. E teve algo que me despertou, que foi a chave para eu entrar na Nova Acrópole, que foi uma palestra sobre um desenho que você vai lembrar também, que era o Caverna do Dragão. Essa quem não conhece. Pois é. Pelo menos na nossa cidade todo mundo deve conhecer. Todo mundo conhece. Então era um desenho que era muito intrigante, né? Eram uns heróis ali que nunca conseguiam sair, né? Chegaram no outro mundo, um mundo fantástico, que tinha a ver também com RPG, né? E aí, com toda aquela intriga, né? Aquela luta dos heróis por vencer provas, era intrigante. E aí teve uma palestra um belo dia, um amigo meu ia comigo, ele desistiu e eu resolvi ir, né, para conhecer. Quando eu cheguei lá, a palestra era tão mais empolgante, trouxe tantos mais conhecimentos que eu resolvi ficar. Lembra de que era a palestra? Cara, eu lembro. Pior que eu lembro, assim, no primeiro dia eu já lembro. Então, era bem interessante porque a palestra ela falava do Caverna do Dragão, ela falava sobre a ideia do mito do herói que permeava aquele desenho. Então cada personagem representa uma virtude de um herói. A jornada do herói também. A jornada do herói por enfrentar as batalhas, enfrentar as provas. E tem algo bem interessante que é assim, eu tinha o Mestre dos Magos, lembra dele? Claro. Então o Mestre dos Magos representa um aspecto da sabedoria, do sábio, que passava uma charada no início do programa, onde os heróis ali não sabiam, né? Ele trouxe a charada, mas eles não sabiam o que ele queria dizer com aquilo. E durante a jornada, enfrentar as provas, ele chegava no final do episódio, eles chegavam, né, e entendiam o que o Mestre dos Magos queria transmitir, que tem tudo a ver com a filosofia. Então a gente percebe que aquele pessoal que produziu o desenho, que escrevia o desenho, tinha muito conhecimento, muita cultura, muita bagagem de mitologia, de heróis, né? Existe um roteiro, né? Uma fórmula, que é essa jornada do herói, Exatamente. Que é muito usada até em filmes hollywoodianos, não é isso? Sim. Começa
o suposto herói, ele tá vivendo uma vida normal, Exatamente. eles estão lá no parque de diversões, no nosso mundo, Sim. e começa a aventura. Começa não é a mesmo? aventura, E eles negam a aventura, não querem ela. Exatamente. Não querem. Aparece o mentor, né? Aparece o mestre dos magos, Tem treinam as armas eles, mágicas que eles as recebem. armas mágicas. Sempre tem Eles passam por toda uma aventura. Isso. E o interessante é que no final voltam pro mundo real transformados Sim. como mentores para... Acho que na Caverna do Dragão não foi o caso, não mas em filmes sim. assim, de Hollywood, de heróis, normalmente é assim, volta para eles voltam vida pro ponto cotidiana de partida como novos mentores de outros. Isso, novos mentores e mais experientes. Isso tem tudo a ver com a filosofia, né? Então busca mais esse crescimento. Como Harry Potter, né? Ali tinha aventura e voltava depois de novo para a família dele, ali onde todo... Um novo ciclo também, novo né? ciclo, todo transformado. Exatamente. E esse desenho trazia essa fórmula, né? E a gente, sem saber, sem ter a consciência, quando a gente foi apresentado, e lá tem diversos outros personagens, aquele Tiamat, né? Que é um dragão, que tem o nome de um animal mitológico também, babilônico. Então, a palestra me ampliou demais os horizontes. Eu já gostava do desenho, quando eu tive contato com a filosofia através do desenho, cara, aquilo lá ampliou demais. E isso me fez querer ficar na Nova Acrópole e que me deu outros horizontes também. Só te interrompendo um pouquinho, deixa eu tirar um insight aqui, que o nosso programa é de empreendedorismo, eu gosto de ir tirando os insights aqui da conversa. Mas olha que marketing tremendo aqui que foi da escola aqui na época do Gregory aqui. Usaram um desenho que na época, ali 20 anos atrás, era o desenho estourado, todo mundo conhecia, né? Para divulgar a escola, divulgar uma palestra, colocaram esse tema ali na palestra. Se o tema fosse, não sei o que, oriental, gurus orientais, talvez eu não garanto que o Gregory talvez não tivesse ido, não tivesse virado professor, diretor. A importância que o marketing bem feito tem na vida das pessoas e da própria empresa, né? Hoje a Nova Acrópole é uma das maiores do mundo em filosofia. Não é por acaso, né? A gente está descobrindo agora com o Gregory mesmo por que isso aconteceu. Então é um marketing estupendo. Exatamente. Então a gente percebe, a Nova Acrópole sempre foi concebida com um âmbito de empreendedorismo também, né? Na década de 80, ela iniciou em 57, mas na década de 80, que estava muito em voga a palavra globalização, a palavra multinacional. E aí o nosso diretor internacional à época, o professor Jorge Angel Livraga, ele falava que a Nova Acrópole era uma multinacional da filosofia. Então, a perspectiva que ele tinha era realmente de ser um empreendimento, um movimento filosófico que fosse galgando cada vez mais pessoas, mais unidades, indo para cada vez mais países diferentes, para difundir um conhecimento que é humano, que é universal. Eu vou aproveitar até esse gatilho para te fazer uma pergunta que eu ia fazer mais à frente. Né? Que a escola ela teve ali desde a década de 80 uma visão empreendedora já de empresa e tal. É uma dúvida que é minha e acredito que é de várias pessoas que estão nos ouvindo, né, nos vendo. É que a Nova Acrópole todo mundo conhece. É uma escola muito conhecida, está em todas as cidades, estados, países. Mas afinal, o que é a Nova Acrópole? É uma ONG? É uma franquia que eu posso comprar e lucrar com ela? É uma empresa que tem um super dono lá em cima que está na Europa e é dono de todas as escolas? Ou é um instituto filantrópico? O que é a Nova Acrópole? Como que ela é montada? Ótima pergunta. A estrutura. Sim. Como que funciona a estrutura da Nova Acrópole? A estrutura dela. Sim. Ela é uma escola de filosofia. Hoje a estrutura mesmo, a gente chama de uma organização internacional sem fins lucrativos, né? E aí a estrutura dela é uma escola mesmo de filosofia que promove a filosofia, cultura e voluntariado. E ela vai crescendo à medida que a gente vai tendo mais pessoas que são capacitadas e que o diretor nacional do país entende que a pessoa está preparada, quer desenvolver, quer divulgar o bem, e aí ela pode abrir uma nova unidade. Então não é uma franquia empresarial, né? O nosso intuito é realmente promover valores que são humanos, né? Por isso que eu vejo que a força dela é essa, né? De promover valores verdadeiros, valores do bem para o bem da humanidade, né? Então, a gente que entra lá, que conhece esses ensinamentos, que a gente vê que pode aplicar na vida, se tornar um ser humano melhor, a gente naturalmente acaba trabalhando em prol dessa ideia. Né? E esses valores de marketing, de empreendedorismo, eles vêm tipo, se eu entro na escola e começo um voluntariado, eu levo essa visão de empreendedorismo e a escola, é daí que vem isso? Sim, essa visão é bem interessante, né? Eu entrei com 20 anos, sabendo pouca coisa, e é interessante que lá dentro a gente vai se formando aos poucos, né? Então lá dentro a gente o trabalho é todo voluntário, desde os professores, desde os diretores, até quem trabalha na portaria, na recepção. Então é bem interessante, a gente promove realmente essa ideia
ideia do voluntariado, então a pessoa vai se formando aos poucos. Lá dentro tem várias secretarias, como uma empresa funciona, e aí lá dentro a gente tem a área de publicidade, de difusão, né? Tem a área de escolástica para melhorar as aulas. Vai aproveitando os talentos e dividindo. Vai dividindo, a pessoa vai se formando e com o tempo ela já está sendo muito bem, assim, em termos de empreendedorismo. Eu acho interessante você falar assim da sua formação, de como você começou jovem, foi aprendendo, que eu lembrei ali uma palestra ali, uma fala da professora Lucelena Galvão. Sim. Ela realmente é muito geniosa, né? Muito sábia. Você escuta ela assim, parece até que ela é super dotada de tanto conhecimento, de tanto que a mente dela ali é capaz de ir longe no raciocínio. Sim. E um dia eu acho que eu vi ela respondendo ali um chat, que é assim, por que você é assim, professora, que tem tanto conhecimento, você nasceu, sei lá, super dotada. Ela, não, eu comecei muito jovem, assim como você, comecei jovem na Nova Acrópole. Fui lá, jovem, e comecei aos poucos, um curso, um fim de semana, aprendendo, e foi passando o tempo, aprendendo mais. Depois fui aprendendo, ensinando, né, que o ensinar nos ensina muito, foi o caso dela. E ela hoje é essa máquina, né, que está aí no Brasil todo, né, falando aí de filosofia, disseminando a filosofia, a escola Nova Acrópole. Muito nos bacana. Podcasts, acho que tá viajando o mundo também, escrevendo palestras, escrevendo livros, isso. É uma grande referência hoje, né, em termos de filosofia de desenvolvimento humano, de fato, né? O diferencial que eu vejo da Nova Acrópole é muito esse, assim, de buscar verdadeiramente o desenvolvimento de valores que são reais, são verdadeiros, são profundos, e isso encanta qualquer um, né? Porque serve para a nossa vida, a gente vive como um ser humano melhor, busca o bem, que é o propósito da filosofia, que é de desenvolver essa ideia do bem, e com isso a gente vai se desenvolvendo, né? A gente quer propagar, então naturalmente você se torna um empreendedor. Você quer fazer um folheto diferente, tem que entender de redes sociais hoje, então a gente começa a aprender a fazer ajudando o próximo, ali também nessa parte que Jesus falou, ajude o próximo. Filantropia, ajuda, ensinamentos. Monetarismo. Isso. Então, dependendo do tamanho da escola, a gente já promove algumas atividades que são sociais mesmo. Em Brasília a gente tem, né, projetos sociais, o Criança para o Bem, todo mundo pode conhecer, né? É um projeto que atende hoje 200 crianças lá na escola de filosofia, então também tem esse propósito. Já pega uma criança logo ali jovem. Isso, e vai ensinando, lá tem reforço escolar, a criança aprende balé, aprende música clássica, lutas, artes marciais, tudo isso para formar o caráter. Realmente é muito importante, Gregor, que eu posso te dizer com propriedade, porque como as pessoas que estão me escutando sabem, eu sou policial. É meu dia a dia trabalhar, né, com indivíduos que já estão ali no limite ali da sociedade, é o que a gente chama de última ratio, tipo, último limite. Ali a gente só está enxugando gelo, a gente não faz nada, não resolve problemas. A polícia vai ali, a gente prende, ele sai, faz de novo. É como se o indivíduo chegasse numa hora ali que você não consegue mais ressocializar a pessoa. O que dá para fazer é o que o Gregory está fazendo, é o que a Nova Acrópole está fazendo. Você pega a pessoa jovem, criança, cria uma visão de mundo nela quando ela é jovem, para que ela cresça com princípios, com valores, que ela saiba para onde que ela tem que ir, que ela tenha uma visão, que ela tenha um ambiente, não é mesmo? Que esse ambiente ela se modele para ajudar a sociedade, crescer junto com a sociedade. É isso que vai fazer o jovem não se tornar um meliante, né? Um indivíduo criminoso. Não é eu que chego ali, que prendo, que oprimo, que vou conseguir resolver esse problema lá na frente. Exatamente. É mesmo? Mas voltando para a primeira pergunta, que a gente... Hoje não fugir, você estava lá, Caverna do Dragão, a palestra. Aí entrou na Nova Acrópole. Aí entrei na Nova Acrópole, comecei pelo curso tradicional nosso, que é o curso de Filosofia para Viver, né? E com o tempo a gente foi desenvolvendo, atuei em outras secretarias lá de economia, porque eu já trabalhava no banco, né? Eu sou bancário também. E lá eu fui atuando na Secretaria de Economia, e isso vai desenvolvendo muito a gente, né? Então a gente aprende também como dar aulas, faz aulas de oratória, então a gente vai desenvolvendo muito isso de falar em público, né? Tudo isso é muito interessante, porque é uma formação aos poucos ali que a gente cresce com sustentação mesmo, um crescimento sólido, sempre com esse intuito de levar o bem para a humanidade. Então isso é muito legal, essa proposta, né? E aí eu fui tornando professor, a vida foi acontecendo, casei com minha esposa também, a Ana Cássia, conheci ela na Nova Acrópole, né? Tive filhos com ela, e aí a vida foi acontecendo. Hoje estou aí com 40 anos, hoje eu sou diretor dessa unidade aqui em Anápolis,
né? E com a vida toda dinâmica, né? Não é filósofo, muitas vezes as pessoas entendem que é uma pessoa meio parada, que só questiona a vida, sim, que é uma não coisa teórica, que é teórica, tá que não lá. tem. Mas eu Exatamente. mesmo, assim, eu me considerava um conhecedor de filosofia, mas eu não tinha essa visão da escola, da Aham. Nova Acrópole, Sim, de formar o indivíduo. Para mim era uma coisa meio aleatória. Eu sim, ia sim. lá fazer um curso de, sei lá, estoicismo, Aham. Sêneca, e começava a falar coisas aleatórias de Sim, sim. romanos, Aham. de pensadores romanos, Sim. e ia embora. Não pensava que tinha essa Ótimo. comunidade, essa continuidade numa Sim. formação como, Uhum. né, como uma Ela continuidade. tem um programa bem completo. O nosso programa do curso de Filosofia para Viver, né? Ele tem 7 níveis. Ele começa ali com... Então não termina em 2, 3 Não, meses e tchau. não. Isso aí Foi é um bem prazer. interessante. Isso aí é bem interessante, porque a filosofia a gente entende como amor à sabedoria, né? E o filósofo, desde a época antiga, desde a época de Pitágoras, de Platão, não se considerava um sábio. E aí tem uma diferença entre filósofo e sábio. O filósofo ama a sabedoria e busca se desenvolver para ganhar cada vez mais níveis de sabedoria. Mas o sábio já é considerado uma pessoa altamente realizada e que pode atuar na vida, né? Possui muito conhecimento. Então, para nós, no curso de filosofia, a gente nunca vai chegar a ser um sábio completo, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo esse desenvolvimento, conhecendo cada vez mais. Por isso que cada ano em que a gente passa em Nova Acrópole, a gente aprende mais coisas. A gente... Chega mais próximo de ser um sábio. Talvez Um sim. sábio seria um grande mestre, como Sêneca, Marco Aurélio. Até eles você vai ouvir falar que são filósofos. São filósofos. Até Pitágoras, que é um grande, a gente considera um grande homem na humanidade, ele que trouxe o conhecimento da música, fez a relação entre a geometria e a beleza, né? Traz aquela famosa razão áurea que é aplicada até hoje, né? Em conhecimentos de estética, geometria, de arquitetura, de pintura, né? Então, esse é o Pitágoras, e um famoso matemático também, né? Claro. E ele que cunhou, né? Se diz tradicionalmente que ele que cunhou o termo filosofia, porque os discípulos dele chamavam ele de muito sábio. O senhor é muito sábio e tal, não sei o quê. E aí o que ele dizia? Não, eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria. Eu amo a sabedoria, eu sou um filósofo, mas o que eu tenho para saber ainda é muito, muito grande, muito amplo. Então, para nós, os grandes, realmente sábios da humanidade, a gente considera na filosofia que são esses grandes mestres de religião. Então vem um Jesus Cristo, vem um Buda, vem um Confúcio. Esses sim, para nós, a gente considera como sábios. Talvez eles já trazem uma carga em vida, assim, tipo, já vêm muito iluminados. Muito iluminados. Aí esses sim são sábios. Para nós, somos filósofos, estamos tentando aprender o ensinamento deles. Aí já entraria um pouco assim, tipo, em outras vidas, né? Será que a alma já vem com uma carga anterior, né? Já vem com uma iluminação anterior. Sim, aí a gente teria que entrar em outros aspectos outros se questionar aspectos. que a gente não sabe, assim, de onde que vem tanta iluminação, de onde que vem tanta sabadoria. Não é só estudo, né? Estudo, aprendizado, estudar. Com certeza uma figura dessa é muito iluminada, é realmente um enviado de Deus mesmo, para ajudar a humanidade a crescer. Né? Já começa a vida já fazendo, né? Já sabendo Sim. o rumo. Desde criança. Eu também ouvi uma diferença. Esses filósofos que você disse que não são sábios, que eu considerava sábios, mas não são. Sim. Eles, na verdade, em vida, eles não veem o resultado do trabalho, né? É só Muitas depois de vezes não. mortos que é divulgado ali algum trabalho. Sim. E depois de muito tempo, fala, não, realmente essa pessoa foi um grande homem. Foi muito um grande homem. Muitas vezes sim. O Epicteto mesmo era um escravo lá, acredito que morreu com pouco reconhecimento. E depois de morto lá que os escritos dele difundiram. Né? Nessa época foi interessante porque foi bem difundido o estoicismo na Grécia e depois em Roma também. Né? Epíteto, que era um escravo romano, ele nasceu já como escravo, porque a mãe dele já era escrava, né? Só que não era escravo do jeito que a gente entende, né? De fazer trabalhos forçados. Ele estudou filosofia na época que era escravo e depois que ele foi liberto também, ele continuou ensinando filosofia, né? Mas é bem interessante observar no estoicismo isso, né? Que tinha os 3 expoentes do estoicismo, que é Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio, são bem diferentes em termos sociais. Epíteto era escravo, Sêneca era um servidor público, né? Que atuava em Roma, concursado. E Marco Aurélio foi o imperador do mundo, imperador de Roma, né? Dos maiores que já existiram. Dos maiores, assim, era um dos cargos mais importantes, pelo menos do mundo ocidental, imperador de Roma, né? Então, 3 pessoas bem distintas, e Marco Aurélio, que poderia ser um grande vaidoso, na verdade ele se colocava como discípulo de Epíteto, que era um escravo, pelos ensinamentos, pela qualidade dos ensinamentos que ele trazia, né?
Gregory, antes da gente continuar, Uhum. quando a gente entrou nesse assunto de estoicismo, Sim, e esse assunto está muito em voga hoje no meio do empreendedorismo, sim. tanto que eu convidei você aqui para o nosso podcast Empreendedorismo, minha esposa, ela, pô, mas filosofia e negócios, tipo, tem a ver? Fala, nossa, hoje o que tem hoje se falado em negócios e empreendedorismo é a filosofia aplicada ao empreendedorismo, e nessa filosofia o ramo mais aplicado é estoicismo, né? Sim. Que seria uma parte da filosofia que te ensina a resiliência, é você se preocupar com o que se pode resolver e aceitar o que não se pode, porque algumas coisas realmente não se pode resolver, não é mesmo? Sim. Você poderia falar pra gente o que é o estoicismo? Ótimo. O estoicismo ele é uma corrente filosófica, né, que nasceu na Grécia em 300 anos antes de Cristo. E aí, assim, ela foi difundida no helenismo, que é uma época da filosofia, em que da filosofia da civilização grega, em que Alexandre o Grande difunde muito o conhecimento grego. Então, ele era da Macedônia, teve como um dos seus mentores, né, os seus mestres, Aristóteles, e ele resolveu difundir a cultura grega por grande parte ali e conquistou um território muito grande, né, que foi o Império Macedônico. E com isso também, por gostar tanto de filosofia, ele difundiu muito a filosofia. E é nessa época, 300 anos antes de Cristo, onde nasce o estoicismo. Né? E aí o estoicismo ele é uma filosofia bem interessante, porque ela é um momento ali já de crises em que os filósofos não queriam muita coisa teórica. Eles queriam realmente desenvolver uma filosofia que fosse muito aplicável na vida. Então ela é bem interessante, é bem vista hoje por conta disso. Como que eu aplico os ensinamentos e as verdadeiras virtudes na vida? Campo de batalha ali, dia a Campo de dia. batalha, diário. Então, os filósofos estoicos falam muito disso. Né? Não ficam muito em discussões teóricas. Eles levam para a prática. Né? Então, o Marco Aurélio mesmo, ele falava que a gente deveria harmonizar a nossa vida com a vida da natureza. Né? E aí, a gente observando a natureza, a gente vai harmonizando os nossos ritmos, nossos ciclos e tudo mais. E Eu tenho um quadro na minha casa ali na porta, com a frase do Marco Aurélio, é Memento Mori. Não é mesmo uma frase estoica? sim, frase histórica. Isso, momento tipo o Marco Aurélio, quando ele conquistava lugares e tal, ele chegava em Roma, era aquele, né, bem recebido, aquele festival todo, ele pedia para um escravo falar no ouvido dele aquela frase, Memento Mori, quer dizer, lembra que você vai morrer, o momento da sua morte. Sim. Tipo, a sua vida tem que ser definida por um legado, assim, essa visão de legado. Sim. Ótimo. Entendeu? Você viver uma vida que, quando você chegar no final, entendeu? Você, como se fizesse tudo fizesse sentido. Ótimo. Não é mesmo? Tá na questão do legado, né? O empreendedor também, ele é muito isso. Ele passa a vida toda construindo negócio, empresa, Sim. pensa no futuro, lá na frente, no equity, nos herdeiros, nos filhos. Ótimo. Não é mesmo? E no empreendedorismo, o estoicismo pode ser muito aplicado nesse sentido, assim, né? Que o empreendedor tem que ter um propósito, né? De desenvolvimento e as circunstâncias que ele vai passar não pode afetar tanto. Entende? Aí a filosofia do estoicismo vai falar muito disso, ou seja, busque um princípio interior, um centro interior, que eles chamavam de buscar um princípio de ataraxia, que é não ser abalado nem por circunstâncias prazerosas e nem por circunstâncias dolorosas. Então, o empreendedor tem que aprender muito isso, né? Ou seja, não desistir diante de um suposto fracasso, né? Quantas vezes a gente não vê empreendedores passando por situações difíceis, né? E ele se reerguendo novamente, né? Marco Aurélio também tinha uma frase bem interessante que é assim, une uma boa ação atrás de outra boa ação, sem deixar um intervalo grande entre elas. Né? Ou seja, não fica embebido do sucesso muitas vezes. Né? Continua seu dever, continua seu trabalho. Então isso tem que ter um centro, um senso de propósito muito grande, né? Para que a gente continue fazendo o que a gente precisa fazer. Bem interessante. Eu uma vez me peguei refletindo no seguinte, o Epicteto era um escravo, né? Um escravo e influenciou muito lá aquela região, aquelas pessoas, né? E iam até senhores, né? Governantes, iam para a escola dele, aprender com ele, mesmo ele não tendo poder aquisitivo. Né? Eu tinha a impressão assim, que naquela época, que era uma época de Grécia, que se prezava muito pela sabedoria, talvez uma pessoa mesmo pobre, né, era muito ouvida se fosse sábia. Né? Ele influenciou até Marco Aurélio. Será que hoje um grande sábio com baixo poder aquisitivo seria ouvido, Gregory? Será que hoje nossa sociedade é mais superficial? Eu acredito que não.
Acredito que não. Tanto é que assim, a Nova Acrópole ela foi crescendo aos poucos, sendo ouvida, mesmo sem no início, né, não tendo muito poder aquisitivo. E tem uma história interessante que, como foi fundada a Nova Acrópole no Brasil, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Veio um professor do Chile, que é o professor Michel Echenique, e funda a Nova Acrópole em São Paulo. Quando ele veio do Chile para cá, não falava português direito, né? A propaganda na época era mimeografada, né? E ele dava os folhetins, às vezes tinha que pedir o folheto de volta para sair empreendendo e levando a filosofia adiante, né? E ele não tinha poder aquisitivo. Porém, né, os alunos ali foram reconhecendo o valor daquilo que estava sendo explicado e ensinado, e aos poucos a escola foi crescendo, foi ganhando corpo, as pessoas foram entrando e se desenvolvendo e querendo levar isso adiante. Então eu percebo isso assim, né? Pode ser que hoje em dia o grosso da população não reconheça muito valor, porque muitas vezes o que está sendo mais valorizado é o status, a aparência, né? Mas também eu acredito que tem aquelas pessoas sim que valorizam o verdadeiro conhecimento, a verdadeira cultura. Pessoas e pessoas. Pessoas né? e pessoas. É uma questão de se perceber em que bolha você está inserido. Exatamente. E quanto mais força vai tendo esses valores humanos, até pessoas que têm assim um certo sucesso, elas param para ouvir, de fato, porque realmente é importante a gente desenvolver esses valores humanos, né? Eles são impactantes sempre. Não, interessante que, na verdade, todo mundo vive numa bolha, né? Às vezes a gente acha que a sociedade está tão errada, o mundo está tão errado, mas às vezes você está vivendo num grupo ali que você tem uma visão de mundo escura, né? Nublada, mas existe um grupo que realmente eu mesmo não tinha noção que tinha esse grupo de desenvolvimento pessoal, uma comunidade que se ajudava, de crescimento, que você entra, aprende, vira um professor. Realmente eu não tinha noção disso. E é um né? grupo bem interessante que é bem aberto, assim, né? A Nova Acrópole está aberta a qualquer pessoa que queira entrar, não independentemente da classe social, da religião que ela tenha, né? Da religião que ela tenha. Então é um grupo muito aberto para todo mundo entrar, participar. A hora que chega lá, ela vai decidir se eu quero continuar, não quero, se eu quero ser o professor ou não. Não tem assim um público-alvo. Tipo assim, se eu for o marqueteiro contratado, eu vou fazer uma campanha de tráfego pago. Para quem que eu vou mandar? Vou mandar para mulheres entre 20 e 40 anos. Não tem um nicho, né? Foi boa essa pergunta sua, porque às vezes a gente contrata empresas para tentar fazer. E o pessoal normalmente vai fazer, como é que chama aquela persona? É a persona, é o nicho. Qual é o seu nicho? Vai ser a persona. Exatamente. E aí sofre muito, porque a gente não tem uma persona específica. É bem interessante, porque a raiz de várias áreas do conhecimento humano cai na filosofia. Né? Então você pega lá na física, que teoricamente são pessoas de exatas, né? Você vai ver na origem da física, da matemática, vai estar a filosofia lá, buscando mais conhecimento, buscando entender a vida, né? Então é bem interessante. É uma pessoa que gosta de artes, vai ver que vai cair lá na filosofia também, porque tem muita coisa interessante. A filosofia trata com a essência, o espírito das coisas. E aí o espírito das coisas pode ser encontrada na arte marcial, por exemplo, né? Tem muito a ver filosofia com artes marciais. Tem muito a ver filosofia com artes. Tem muito a ver filosofia com esportes, se for feito do jeito certo, com o coração. Né? Tem muito a ver filosofia com empreendimento, porque desenvolve o ser humano e ele quer propagar aquilo. Então é bem interessante. Até mais. Hoje eu estava vendo um vídeo, um anúncio no Instagram dessa Black Friday que vai sair dos cursos online, e os especialistas em empreendedorismo estão lançando cursos, formações para empreendedores. E eu vi ali uma formação interessante, bem completa, que entrava marketing, empreendedorismo, digital, fazer site, entrava tudo ali. E tinha uma parte, um pilar da formação que era meio filosófica, que entrava ali um professor, acho que é o Sameraj, o nome dele, e ele, não, aqui vocês vão ter nessa formação leituras clássicas, Platão, porque é de suma importância que o empreendedor leia esses livros, tanto para a mentalidade, você para ser um grande homem como pessoa e como profissional, você tem que ter esse tipo de mentalidade de uma pessoa que leu esses livros clássicos, livros antigos clássicos, filosóficos, e absorveu esse tipo de raciocínio e vocabulário, claro, e um vocabulário rico para a pessoa conseguir pensar também, né? Uma pessoa que tem um vocabulário rico, ela tem um QI maior, né? Ela tem uma capacidade de processamento mental maior também, né? E é uma formação que, a meu ver, não tinha nada a ver com filosofia, e eles vocês têm que ter filosofia. Falando nisso, assim, eu que trabalho no setor bancário também, sempre a gente tem cursos, né, de formação, de motivação, e sempre tem algo filosófico.
A gente pega aquele livro tradicionalíssimo, né, que é aquele Sete Hábitos, né, como é que é? Sete Hábitos... Sete hábitos eficazes? Das pessoas altamente eficazes. Claro. Então, você vai pegando os primeiros princípios lá, sempre é algo profundo, que você tem que ter propósitos, que você tem que ter um valor humano, que você... né? Então, ele sempre foca no desenvolvimento mais desse lado profundo primeiro, que é o que vai dar sentido e propósito para sua vida. E o resto vai ser consequência do seu propósito, do seu valor. Né? Então, é bem interessante. No empreendedorismo, a gente tem, né? Cada empresa ela tem uma razão social. Ela serve para algo no Estado. Né? Por mais que ela seja privada, né? Ela está cumprindo com um fim social, uma razão social. Então, cada empresa tem um sentido, um significado, um propósito para existir. Né? Se o empresário está ligado naquele propósito, ele vai servir a sociedade. Né? Pode ter o seu ganho, né? O lucro e tudo mais, mas ele está servindo também à sociedade de alguma forma. Alguma necessidade que a sociedade tem, ele está servindo também. Então, é importante que ele linke com o seu propósito, sabe? Tenha isso muito claro. Muito bem, professor Gregory. É que nessa conversa que a gente teve até aqui, Sim. a gente já falou algumas vezes do curso Filosofia para Viver, que pelo que eu entendi é o curso ali, é o carro-chefe da Escola Nova Acrópole. O que é esse curso? O que é ensinado nesse curso? E até mais que isso, eu queria saber tipo, qual é a proposta de transformação ao aluno que esse curso traz. Tipo assim, o aluno entra no curso, o que é suposto, tipo, quando ele sai do curso... Ótimo. A bagagem. Aprender, né? Então vamos lá. O curso Filosofia para Viver é o nosso curso inicial e básico da Nova Acrópole. Claro que a gente atua com outros cursos também, oratória, técnicas de estudo. Só que olha que interessante, esses outros cursos, eles são para desenvolvimento também pessoal. Só que a gente entende que o curso de Filosofia para Viver é o que vai desenvolver seu aspecto mais humano. Né? Então, o curso de Filosofia para Viver, ele inicia com 6 meses. Nesses 6 meses, a gente vê 3 disciplinas principais, que é ética, sociedade e filosofia da história. Através dessas 3 disciplinas, qual que é o intuito? Primeiro é que o aluno entenda que a filosofia não é teórica e sim uma busca prática. Então, através da filosofia, eu vou galgar níveis de sabedoria, como a gente tinha conversado antes. Então esse é o objetivo do curso, galgar um pouco mais de sabedoria na vida. Então, através da ética, o trabalho é interior, desenvolvimento interior. O trabalho da sociedade ou sociopolítica, a gente entender que cada ser humano, se ele for melhor, ele vai conviver melhor com outras pessoas e vai formar uma sociedade melhor. E a filosofia da história é para a gente entender que a história ela é viva. E para a gente melhorar a história no futuro, a gente precisa desenvolver valores humanos se a gente quiser formar uma sociedade melhor. Então é bem interessante esse curso, vai te dar uma consciência bem ampla, né, de como eu posso trabalhar sobre mim mesmo e como esse trabalho sobre mim mesmo pode gerar consequências sociais. Por isso que a gente fala que esse curso não é autoajuda. Porque muitas trabalho vezes, bem profundo. Né? Porque a autoajuda ela trabalha só no aspecto e no âmbito individual. Né? O nosso propósito é, além de trabalhar no âmbito individual, isso propagar para a sociedade como um todo. E hoje estamos aí em 400 sedes, 400 unidades no mundo inteiro, em vários países. Acho que muita gente tem aquela visão da filosofia, aquela coisa distante, teórica, de tipo, a pessoa tá lendo ali distante, né? Mas afinal ela pode ser usada ali no dia a dia do empreendedor, de quem está pegando ônibus, da dona de casa que está cuidando do filho, em cada situação. É uma coisa prática. Coisa prática. Primeiro que vai entender melhor o propósito do ser humano, né? E segundo que você pode aplicar em qualquer âmbito da vida. Vai te tornar um ser mais consciente, mais presente no que você está fazendo, com mais imaginação, ou seja, você vai conseguir fazer melhores projetos do que você precisa desenvolver, com mais inteligência para tomar melhores decisões. Então, a filosofia é bem prática. No segundo nível nosso, inclusive, a gente vê psicologia prática, ou seja, como que eu posso ser mais atento, mais consciente? Entendeu? Como é que eu posso desenvolver a minha imaginação para produzir um projeto? Então, é bem interessante. Acho que é exatamente isso que a sociedade precisa ter, né? Essa amplitude. Sim. Hoje a pessoa praticamente ela se forma uma coisa técnica, um trabalho, esse é o trabalho, agora eu tenho um curso superior, agora é ganhar dinheiro, é técnico. Aí ela se acha, às vezes, pô, tô ganhando dinheiro, sei do que eu faço, tenho um engenheiro, mas ela tem só uma parte técnica, não é mesmo? Exatamente. Laboral, né? Mas onde que tá o todo, né? Sim. Aquele conhecimento dos ancestrais, que veio lá de trás, né? Os próprios estoicos, né, falavam que o maior tesouro é você pegar lá de trás os ensinamentos de quem aprendeu, de quem escreveu, de quem enviou e saber isso, né, mesmo? É porque isso dá muita base, né? Quando a gente estuda a história da humanidade. Né? A liberdade do conhecimento.
Então, quando a gente estuda a história da humanidade e as culturas diferentes, que é também um dos nossos propósitos do curso de filosofia, é fazer esse estudo comparado. Então, a gente não considera que a filosofia, como tradicionalmente se considera, nasceu na Grécia e se desenvolveu somente no Ocidente, né? A nossa visão da filosofia ela é um pouco mais ampla. Essa busca de sabedoria também se dá através do conhecimento do Oriente. Então, lá a gente, inclusive, teve uma palestra semana passada sobre Confúcio, as 5 regras de ouro de Confúcio. Então, a gente estuda a filosofia confucionista, taoísmo também, um pouco, né, para dar uma visão. A gente estuda a filosofia um pouco da Índia antiga. E essas tradições, elas né, como a gente está falando de história da humanidade, elas se relacionavam muito. Os próprios filósofos gregos iam muito estudar no Egito antigo. E quanta sabedoria não tinha lá no Egito antigo. Também Mas interessante. a sociedade grega, assim como de sabedoria e tal, era muito superior à nossa, não era? Você acha que era superior? Tipo, Acho- a pessoa sim. buscava mais, dava mais valor a isso? Essa é uma boa pergunta, Hélio, porque, na verdade, esse conhecimento, esse desenvolvimento, ele sempre foi heterogêneo. Então, assim, a busca filosófica foi por alguns, não eram todos que se desenvolviam, a maioria ali da sociedade grega vivia uma religião, né, que a gente chama de paganismo, né, uma religião pagã, mas os filósofos, nem naquela época, não eram tão bem vistos assim. Né? Então, se fechavam muitas vezes em escolas fechadas e tinham que desenvolver. Por que eles estudavam em escolas fechadas? Porque dependendo do que eles fossem estudar e entender o processo humano, muitas vezes eles eram mal vistos pela sociedade. Sócrates mesmo foi condenado. E uma das razões por que ele foi condenado, eles julgaram ele dizendo que ele queria perverter a juventude por conta de uma visão diferente da divindade. Né? Então é interessante isso. Assim. A religião estava posta ali com uma visão um pouco mais antropomórfica, e os filósofos estavam tentando entender o que estava por trás até da religião. Né? E esse processo também ele não era tão bem visto assim pela sociedade. Inclusive matou muitos filósofos, outros. Então você acha que na busca pela sabedoria geral, a nossa sociedade hoje não é inferior à sociedade ancestral da Grécia, de Roma? Não acredito nisso. Praticamente. Sim. Sempre a gente vai ter pessoas que estão buscando mais conhecimento, Às mais vezes sabedoria. é a minha bolha, né? Acho que eu que tenho que entrar na Nova Acrópole Pode e ser, abrir sim. mais a minha Tá percepção. Tá convidado, Com assim. certeza. Claro que a gente não tem grandes sábios hoje, mas a ideia, como a gente teve na história, isso é muito bom. A gente tem muitos registros importantes, né? E é muito bom que a gente tenha bons exemplos. Aí sim, a gente precisa de bons exemplos no sentido humano. Né? Então a nossa proposta é essa, assim, cara, que a gente seja bons exemplos. Isso traz um negócio muito interessante, muito importante para a humanidade, que é a esperança. Então hoje, a hora que você vê assim, instituições não sendo valorosas, pessoas que de altos cargos não tendo um valor humano de fato e sim atuando por interesses, isso vai minando a esperança, né, no ser humano, e isso vai tendo consequências sociais. As pessoas que estão aqui embaixo não acreditam mais quem está atuando lá em cima, né, e isso tem consequência. Né, e eu vejo que um trabalho muito importante que a Nova Acrópole faz é recuperar essa esperança. Que a gente vê de fato pessoas querendo entregar algo para a humanidade, sem querer ganhar em troca. Né? Como eu falei, o trabalho é voluntário. Então, o trabalho é conhecer, entender e levar adiante isso. Eu escutei um comentário numa entrevista, acho que foi do professor Clóvis de Barros Filho, Clóvis de Barros Neto. É sobre essa questão que você falou agora, que atualmente na nossa cidade não tem grandes sábios. Foi feita essa pergunta para ele. Por que atualmente a gente não tem grandes sábios como Sócrates e tal? Ele disse que hoje a nossa sociedade é tão rápida, temos tantas coisas, tantos movimentos, tantos caminhos, que não existe mais a pessoa, tipo, da minha vida eu vou fazer só isso. Por exemplo, na época antiga, talvez eu vou me dedicar a minha vida a pensar, ser um pensador. Então, para mim, tá bom, vou passar 50 anos aqui nisso, focado, nesse caminho aqui. Hoje a pessoa começa num caminho e vira para o outro, e vai televisão, e cada hora tá para um caminho diferente. A gente talvez não segue mesmo no mesmo caminho para talvez se despontar, né, com muito... É interessante essa visão, né? Mas, assim, o que eu tenho visto, assim, e nossos professores também falam bastante, que os filósofos mesmo, eles sempre tiveram compromisso com a sociedade que eles estavam inseridos. Então, às vezes, a gente pode ter uma visão de que eles estavam lá isolados e ficavam só pensando e tudo mais, mas Sócrates mesmo ia para a praça pública, ia questionar muitos considerados, né, conhecedores daquilo que faziam. Né? Sócrates falava que ele estava muito comprometido com Atenas.
Então, eles faziam também um trabalho fora, assim, eles tinham um trabalho interno e também tinham um ensinamento externo. O Aristóteles, ele desenvolveu grande parte do que a gente entende como a ciência. Então, ele era um grande pesquisador científico, digamos assim, né? Não com esses termos na época. Mas além de pensador, ele ia mesmo entendendo áreas da ciência e pesquisava biologia, né? E ele desenvolveu muitas áreas interessantes que davam o princípio mesmo das ciências. Então, a gente vê que a filosofia, ela sempre teve os filósofos verdadeiros, assim, né? Que estavam comprometidos com a sociedade, eles inseriam mesmo. Tanto é que no mito da caverna, é bem interessante, de Platão, e narrado por Sócrates, né? Que ele fala que um sábio, ele conhece a ideia do sol, que ele chamava da ideia do bem. Então, ele apreende, ele tem compreensão da causa das causas, que seria a ideia do bem. Depois a gente pode trabalhar um pouco mais isso. Mas, assim, ele chega a compreender a causa de todas as coisas que estão dentro e fora da caverna. E ele, por compaixão, ele resolve entrar dentro da caverna, que significaria essa sociedade, e as pessoas que estão presas na ignorância. Então, ele resolve entrar dentro da caverna para tentar libertar aquelas pessoas que estão ali. Então, sempre o filósofo deveria ter essa busca moral de tentar ajudar a sociedade que hoje vive um pouco na ignorância. Isso, para os nossos ouvintes que estão nos escutando e passou despercebido um pouco essa ideia da caverna de Platão, para quem não sabe bem, é uma caverna que as pessoas estão lá dentro no escuro, não é mesmo? Uma fogueira atrás, Sim. E as pessoas estão de costas para a fogueira e a fogueira projeta sombras no fundo da caverna. Sim. E você vê apenas as sombras, você não está olhando para trás para ver o mundo real. Na verdade, o seu mundo real é o que você está vendo, que é as sombras e a luz da fogueira. Sim. Aí um dia um deles do grupo sai da caverna e tem uma visão do mundo, de como ele é, né? Mundo grande, bonito, e volta e fala para os outros. Sim. E os outros acostumados com aquilo, com aquela visão da caverna e de tudo, do mundo como ele é, e medo do diferente, matam ele, não é mesmo? Exatamente. Matam ele e continuam matam seu salvador, não é mesmo? Uma ideia de Jesus também. Interessantíssimo, né? O próprio Sócrates também, que foi condenado à morte, né? No mito da caverna mesmo, no final, lá textualmente falando no mito na República, né? Não, ele fala que poderia chegar a matar. E aí finaliza o mito aí. Mas a gente poderia chegar a matar. Mas a gente sabe que ao longo da história da humanidade, muitos desses que vieram trazer um conhecimento, uma sabedoria para a humanidade, chegaram a matar de fato, né? Aqueles que estavam tentando Mas foi a primeira ajudar. vez que eu pensei que esse mito da caverna era parecido com a história de Jesus. Ele veio e mostrou a realidade e não. Sim. Essa realidade é melhor você ir embora que essa está muito diferente, essa realidade sua. E a alegoria é muito interessante da caverna, porque Platão, ele descreve a caverna para falar assim, como é que a pessoa sai da ignorância completa e chega à sabedoria? Aí ele traz o mito da caverna para explicar, esses que estão presos na sombra, eles não veem uma realidade, eles veem uma distorção da realidade, que são aquelas sombras que estão distorcidas. Esses são os ignorantes, estão vendo só a casca, não estão vendo a essência das coisas. Então, assim, como uma pessoa que convivo com muitas pessoas diferentes e que tem várias opiniões diferentes, assim, sobre a verdade, sobre a realidade, sobre a razão de certo e errado, eu aprendi a pensar mais ou menos assim. Essa pessoa que está olhando a sombra, ela tem uma percepção que aquilo lá é o certo. Para ela, aquilo é o certo. Tipo, mas a realidade é que lá atrás você tenha o mundo real e tal. Não. A minha visão é que aquele é o mundo real, mas talvez é o mundo real para mim. Para aquela pessoa é aqui. Eu mesmo, quando eu tenho um colega, alguma pessoa próxima que... É claro, né? Se ela estiver muito no erro, você pode tentar tirar ela, estiver fazendo alguma coisa destrutiva para ela. Mas eu não sou um aconselhador, não. Muito dificilmente eu dou conselhos. Mesmo quando me pedem, muitas vezes eu não dou. Eu acho que a pessoa, quando ela tem uma visão, dificilmente ela quer sair daquela visão. Você não vai conseguir falar para ela, não, é aquilo ali, é melhor. E o mito da caverna ilustra muito isso. Quem realmente está no processo de ignorância, ele não aceita. Até que o mito ilustra isso. Só que aquelas pessoas que já estão no segundo patamar, e Platão ele traz o mito justamente para mostrar qual é a teoria do conhecimento. Ou seja, sai da ignorância, passa por um outro processo que ele chama de opinião. Então, o mundo da ignorância é esse, que as pessoas realmente estão apegadas aquela visão que elas têm da realidade, não aceitam outro tipo de visão. Agora, o mundo da opinião já é um pouco, entre aspas, superior, né? Porque as pessoas já têm um certo conhecimento de algo.
Mas aí muitas vezes se apegam a determinados elementos e essas opiniões também podem ser moldadas. Os nossos conhecimentos hoje são muito enviesados pelo marketing. Pela porque opinião, quando que é a opinião. você, meu amigo Greg, Sim. fala conhecimento, o que é o conhecimento? A pessoa liga a televisão, Bolsonaro, Lula. Isso. Bolsonaro, Lula. Aí muda de canal, é um jornal que está sendo patrocinado por uma empresa, pelo governo, por uma pessoa com dinheiro. Aí vai assistir um filme que está sendo patrocinado por marcas. Sim. E vai e compra uma roupa que está sendo patrocinado e vai e vê um outdoor que está sendo patrocinado. Tudo que entra no seu olho, na sua mente, é algo que está sendo patrocinado por alguém, é marketing, é dinheiro, é algo que a pessoa quer que você pense que vale a pena, uma roupa, um jeito de vestir, algo para você comer, que você está comendo algo que vai te trazer felicidade. Ótimo. Entendeu? Toda a sua visão de mundo é algo que uma empresa pagou para que você tenha para gerar o dinheiro. Ótimo. Porque, assim, eu acredito que poucas pessoas leem. Sim. Talvez você fala, não, as pessoas leem, mas assim, pelo menos que eu conheço, Sim. poucas pessoas assim, que têm Ótimo. o hábito da leitura. Porque se você pega um livro desses, aí, um Sim. livro grande no sentido de conhecimento, ali é sabedoria. Ali não tem uma marca que pagou para você. Se você pega um livro de Marco Aurélio, Meditações, Sêneca, um trilhão de cartas a Lucília de Sêneca lá, que escreveu um trilhão de coisas, o Epicteto, Sim. Um Bhagavad Gita, um clássico. pega né? um clássico desse aí, o que está ali realmente é sabedoria. Sim. Te garanto que não é um jornal da Globo enviesado. E foi bom a gente tocar nesse assunto justamente no mito da caverna, porque acima dos acorrentados tá a fogueira, né? E aí Platão ele fala que existem pessoas que vão manipulando as sombras da fogueira. A fogueira para Platão são as paixões. Então você consegue manipular as paixões das pessoas, que é o mundo da opinião, para que elas fiquem presas lá na caverna. O que mais aprisiona as pessoas não são as correntes. O que mais aprisiona as pessoas é o que Platão chama de jogo das sombras. Elas ficam lá tentando adivinhar as sombras e é isso que aprisiona elas lá na caverna. Por conta dos amos da caverna, que são esses que você está falando, que vão manipulando as opiniões para manter as pessoas presas. Tudo isso está dentro dessa máquina que ele concebe como sendo a caverna. Agora, existe uma possibilidade da gente sair fora dessa máquina, que seria esse conhecimento um pouco mais real. Então, a partir do momento que a gente pega um livro clássico, estuda a Bíblia, né, e vai estudando tudo isso, vai tomando um conhecimento de fato, que é ele chama de mundo do conhecimento, é a primeira quarto quando a pessoa sai da caverna. Então, quando a gente aprofunda no conhecimento, a gente sairia um pouco da caverna. E se a gente vive aquelas verdades de fato na vida, aí a gente vai galgando realmente níveis de sabedoria. Porque não necessariamente o fato da gente ter conhecimento implica em sabedoria. Agora, conhecimento é informação, né? Não é Só nem conhecimento. informação, Dados, você tem trilhões de dados todos os dias. E qual é a origem desses dados, né? Eu ainda faço uma comparação desse mito da caverna com um livro. Dale Carnegie, Faça Amigos e Influencie Pessoas. É que eu me tornei uma pessoa hipócrita, sim. As pessoas têm uma opinião e nesse livro ele fala o quê? Ele fala, cara, para você fazer amigos, para ser bem quisto, ser bem aceito, gostarem de você, não fale contra. Tipo, o Gregory aqui, meu amigo Gregory, ele pensa assim, ele tem uma opinião, não vou falar contra a sua opinião. Eu sou a mesma opinião sua, vou falar uma coisa amena, né? Eu sou uma pessoa assim, eu falo de acordo com... A não ser que, claro, a gente entra numa conversa mais profunda. Sim, sim. Mas no dia a dia mesmo, se o assunto é esse, eu falo aqui. Se o assunto é esse outro, eu falo aqui. Sim. Isso eu não vejo como uma certa falsidade, não. Eu vejo como uma virtude, na verdade, né? Porque aí a gente consegue, através do assunto que a pessoa gosta, você consegue também extrair virtude e valor daquilo. Ah, a pessoa gosta de futebol. Quanta virtude não tem, né, no futebol? Então é interessante a gente ter boas relações também, harmônicas, né? O fato de a gente conseguir ter habilidade para gerar bons laços e boas relações também é excelente, assim, né? Para a sociedade como um todo. Faz com que a gente desenvolva aspectos aí do empreendedorismo, dentro da família. Então, gerar uma certa unidade de convivência é muito importante. Então, a convivência, a gente vai precisar muito dessa habilidade, né? De saber comunicar, de saber se relacionar. Então é interessante, sim. Interessante, Gregory. E avançando no assunto, você acha que a nova geração, a geração Z, os mais jovens, eles carregam mais esses valores de autoconhecimento, conhecimento do todo, filosofia? Eles trazem essa vontade de aprender mais sobre assuntos diversos? Ótimo, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a geração Z é aquela geração que nasce já 1995 à frente, né? Isso, já nasce incutido em sistemas, em redes sociais, em aquela geração bem polêmica, assim, que não gosta tanto
dos sacrifícios laborais. Sim. Então é bem interessante a gente observar que ela é uma geração que nasceu com muito mais informação do que a nossa geração. A gente foi educado pela televisão, foi educado pelo rádio, né? Foi educado por outros tipos de informação. A geração Z ela já nasce com muito mais informação, carregada de muito mais conhecimento. Então, por isso eu acredito que tem um pouco mais de senso crítico, né? Só que aí é que tá, as pessoas ainda podem ser manipuladas dentro disso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para escolher o caminho que a gente vai seguir. Porque dentro disso também nascem muitos movimentos que vão desvirtuando aspectos, né, da sociedade. Então é importante que a gente busque realmente verdadeira sabedoria né, no ramo que a gente escolher atuar. Então é uma geração que atua muito assim, né, com idealismo, são jovens e a juventude sempre na história da humanidade é uma fase de que ela quer melhorar o mundo, né? Tem um certo idealismo, e aí essa fase é muito virtuosa ou pode ser muito perigosa, se for má conduzida. Né? Então, mas pode ser uma salvação da humanidade, pela esperança que eles têm, pela vontade, né, de conquista que eles têm. Então, hoje também existem grandes influenciadores também no tema de filosofia, não é mesmo? Clóvis de Barros, né? A doutora lá, Lucilena Galvão. São ali, você liga ali o Instagram ali, começa a rolar o Reels ali, 1, 2, 3 já cai em filosofia. Já cai, ótimo. Né? O Karnal, exatamente. Portela, existem muitos pensadores, muitos influenciadores nos programas, nos programas até que não são específicos de filosofia, né? Disso, os programas de empreendedorismo, de podcasts, não é mesmo? De jornal. Isso, e isso dá uma possibilidade grande da pessoa ter acesso a conhecimentos mais profundos, né? Mais reais, mais verdadeiros, do que antes a gente ficava preso, né? Ao desenho animado, à propaganda, ao desenho animado, ao que passava na TV, ao jornalismo. Hoje ali no carro ali você pode ver um podcast ali, o Clóvis eu gostava de ver o Clóvis de Barros, ele era o Pamonha, pura Pamonha, que ele falava muito das histórias ali, do Sócrates, daquelas histórias ali gregas, né? Que tinham os heróis e tudo, e como que isso hoje às vezes a sociedade vai imitando através dos arquétipos. Sim. Então é muito bom. Quem realmente tem um interesse por algo profundo e tem essa capacidade, vai ser muito bom porque tem muita informação, tem muita coisa boa, né, na internet. Também tem muita coisa ruim, né? Então é um universo muito dual, né? Por isso que eu falei que seria importante a gente conseguir dar uma boa condução para a juventude, para as pessoas. Muita coisa boa, muita coisa ruim. E geralmente as pessoas escolhem o ruim. Esse é que é o difícil, que é o mais prazeroso, é o mais fácil, gera mais entretenimento. Essa época de ouro da internet, nós somos, né? Pré-internet. Quando começou a internet, computadores, no celular ali na palma da mão você tem todo o conhecimento do mundo. A gente pensou que a nova geração ia vir sábia e tudo. Não, é só videozinho de YouTube, de unicórnio, coisas fúteis. E agora vem a inteligência artificial que vai mudar o mundo. E a pessoa da casa dela, do quarto dela, vai ser bilionária, criando startups unicórnio. Eu não acredito em nada disso, cara. Acho que vão usar a inteligência artificial para fazer memes de gato e postar memes ali no Instagram. Infelizmente parece mais uma caverna dentro da caverna, né? Sendo construída e manipulada. Alguns vão ganhar dinheiro com isso, né? Outros vão acabar sendo o conhecimento, a informação está ali, do jeito que sempre teve, antigamente nas bibliotecas. Sim. Os livros nas bibliotecas, a informação continua lá. Sim. Mas eu acho que ainda são poucos que buscam, porque que dá trabalho, né? Dá trabalho sentar, dá trabalho pensar. Por isso que a gente precisava de uma educação desde criança, né, que nos instigasse a realmente a viver valores humanos. Se você pega assim, na infância, quantas boas histórias a gente não tem para contar, né, para as crianças, para elas se desenvolverem em valores humanos. Aprender a ser um herói, um príncipe, né, uma princesa, um líder. Um líder. Então tem muitas histórias boas infantis, né, para contar para as crianças. E quando a pessoa está na fase da juventude, ela precisa de aventura. Então é interessante que a gente possa instigar nossos jovens a viver aventuras, como eu falava do Caverna do Dragão. A gente quer viver grandes aventuras, enfrentar grandes provas. E na nossa vida prática, a gente vai ter que passar por grandes provas, grandes dragões na nossa vida prática. É um emprego, é uma dificuldade, né? É um chefe difícil de se lidar, ou então é uma empresa que vai ter que abrir novos caminhos, novos espaços numa cidade, e ele vai ter que enfrentar esses grandes dragões. E isso tudo vai carregando ele de muita maturidade, muito conhecimento, né? Muito valor humano.
né? Então, essa educação, se ela começasse desde pequeno, com certeza ele estaria olhando melhores conhecimentos na internet, né? Estaria se desenvolvendo de uma forma melhor. Eu estive vendo algo essa semana, acho que um documentário, que dizia que o nosso sistema educacional foi criado ali na época da Revolução Industrial, já para isso, pensando nas crianças serem trabalhadores, né? Trabalharem em peões, fábrica, né? Trabalho braçal. Então, o tempo todo ali é repetindo, repetindo, obedecendo, repetindo. É. Isso formam pessoas que querem executar, querem talvez o horário, né? Buscar ali o mais fácil, ter o horário, poucos sacrifícios. Sim, bem interessante. Eu não conhecia essa perspectiva, né, sobre o sistema sistema da educação. A gente sabe que da existem... Revolução Industrial, que o Rockefeller lá, que era um magnata do aço, teve envolvido ali que não tinham trabalhadores o suficientes. Então, para treinar a próxima geração, a escola deveria ser mais execução. É assim, execução, Entendi. é assim, execução. Interessante. E o modelo foi vindo. Existem outros modelos hoje, mas são bem pouco difundidos, né? Pouco difundidos. Hoje, na Nova Acrópole, não sei se você sabe, mas a gente tem o processo de curso de filosofia desde criança. Né? Então, tem curso específico para criança, é onde ela aprende essas histórias, esses valores humanos, aplicados através da fantasia, das histórias, para que ela possa ir desenvolvendo algo. Né? Filosofia, a gente entende que a educação ela vem de dentro para fora. Eu não sei se você lembra lá, o Sócrates ele utilizava esse método do diálogo, né? Que ele chamava de maiêutica. Ou seja, ele acreditava que cada ser humano já tem o que é essencial, profundo dentro dele. E a partir do momento a gente pode ir desenvolvendo e despertando esse elemento que está dentro de cada ser humano e essa força interior ela vai florescendo. Né? Então esse deveria ser um método educacional, né? Desde criança. Tem que ser algo pensado mesmo desde criança, de princípios, valores. Exatamente. Porque depois a pessoa cresce, ela tem uma visão de mundo, aí fica difícil. Já fica mais difícil. Essa semana mesmo aconteceu algo comigo, eu fiquei chateado pensando ali, eu estava no trabalho ali e um momento ali estava mais tranquilo e tal, peguei o tablet, abri uma página, enfim, um livro, um material qualquer ali de um livro, tava lendo algo. Aí um colega meu chegou, cara, por que que você fica... Não entendo porque você fica sacrificando esse sacrifício o tempo todo, esse sacrifício. O que você está ganhando com isso? Isso está te rendendo alguma coisa? O que te rendeu até agora? Ele falou sacrifício umas 10 vezes. Sacrifício. Cara, eu tava sentado, lendo uma coisinha ali, sentado. Não entendeu? Curtinho. Caraca, sentado na sombra, lendo uma coisinha ali com um café. Sim. Cara, a ideia dele, assim, de sacrifício, que você tá lutando, sofrendo. né? Talvez o normal seria um vídeo ali do careca lá, o ministro, não sei o quê, o Bolsonaro andando de cavalo, né? Seria o mais aceito ali, mas é uma pessoa ali incomoda, por que ele tá fazendo isso? Aqui vai lendo essa página, ele vai ganhar quanto de dinheiro? Pois é. E muitas vezes a gente ia questionar também lá, né? Porque, você tá lá dando aula, né? E aí, o que você tá ganhando? Não tá? Eu pensei nisso, que tipo, você falou, eu sou do banco. Eu falei, cara, no banco eles devem ter um pensamento mais exato, né? Talvez de finanças. Você fala, pô, tu sai aqui, vai pra escola lá, eles te pagam quanto, velho? Exatamente. Tu deve estar ganhando lá mais que aqui. Sim. Pra que esse sacrifício, cara? E a pessoa acha que a gente tá... e é legal essa palavra, sacrifício, que também é outra palavra que tá muito deturpada. Não sei se você sabe, o sacrifício mesmo é o sacro ofício. É o que eu faço de forma profunda, assim, sagrada, né? Então, é o tempo que eu dedico para algo nobre. Então, a partir daquele momento, você estava fazendo um sacrifício mesmo, só que a pessoa lá não sabia. Eu acho interessante, nobre, assim, né? Na minha jornada, assim, que a princípio eu era um funcionário público, enfim. Eu funcionário público e minha folga eu passava deitado jogando videogame. Sim. Aí, de lá para cá, que eu comecei a empreender, abri algumas empresas, agora tenho aqui, sou um comunicador, tenho aqui o programa, tive um programa de rádio, enfim, tenho também alguns treinamentos online, alguns cursos online, fiz várias leituras. Mas quando eu comecei e de lá para cá mantenho a mesma linha de raciocínio, é que eu não ia fazer nenhum sacrifício, que eu não gosto de sacrifícios, não me preocupo com sacrifícios, já tenho minha estabilidade, não preciso mais de nada, mas eu também não queria ficar no ostracismo ali, tipo, deitado, tipo, parecendo um morto. Então, na hora que eu não estivesse fazendo nada, eu ia fazer alguma coisa. E com esse raciocínio, tipo, de lá pra cá, eu consegui fazer muita coisa. Olha que legal. Eu não faço sacrifícios, mas se eu tiver num domingo, eu acordo, fico com os filhos, tal. Se tiver algum almoço em família, é o almoço em família. Mas se não tiver nada, no domingo, eu não vou deitar pra assistir o Faustão. Vou estudar no domingo, vou trabalhar no domingo. Ótimo.
Isso Não, mostra... não desperdiçar o tempo, jogar Desperdiça o fora o tempo, tempo. né? Eu não acho Exatamente. isso um sacrifício. Não. Fazer uma leitura boa, aprender, crescer Sêneca, ele falava muito disso, né? Que a gente deveria saber aproveitar muito bem o tempo. o tempo. Para chegar na final da vida, você Na vai saber brevidade que da realmente... vida, né? na brevidade Sobre a da vida, brevidade da vida. né? A gente chegaria no final da vida e... Eu acho que fala melhor Teria uma vida ainda mais Jesus bem Cristo vivida. quando ele fala dos talentos, né? Sim. Que ele dá um talento para um, 10 talentos para outro. Aí o que ele deu 10 talentos, né? Seja talentos de executar, ou seja, talentos de ouro, que na época também era assim, talentos de ouro. O que recebeu 10, usou os 10. Desperdiçou, né? E o que recebeu... Usou os 10, né? Usou. Mas o que recebeu um, ele deixou quieto lá. Não utilizou um, não soube usar o único talento que ele recebeu. Jesus foi lá, não, então toma dele esse um talento, que ele fique com nenhum. Dê pro que ganhou 10. O que ganhou 10 vai ter 11 talentos. E o que ganhou um não vai ter nenhum. Não soube usar, não soube trabalhar o que recebeu. Então eu acho que todos temos uma obrigação de crescer como pessoas, Sim. como o Gregory nos ensinou, como a Nova Acrópole nos ensina. E ao crescer como pessoas, ajudar outras pessoas. E ao ajudar outras pessoas, fazer crescer a nossa comunidade. Não é mesmo? E ficar deitado... Todo mundo merece o descanso, mas Sim, ficar sim. deitado ali vendo o fim de semana inteiro, 3 dias bebendo e vendo televisão, acho que ninguém pode fazer Tempo isso. Está muito roubando o seu desperdiçado, tempo, né? o tempo da sua família. Não é mesmo, Greg? É isso mesmo. Então é isso, Greg. Foi maravilhosa essa conversa aqui. A gente está chegando no final do nosso programa. Sim. Eu vou pedir para você olhar aqui para essa câmera aqui, Sim. dar uma dica aqui para o nosso amigo empreendedor, para nossa amiga dona de casa que tá te vendo, dá uma dica de ouro, Sim. de como crescer, de como evoluir, qualquer coisa que você quiser falar aqui para o nosso amigo. Bom, dica de ouro, né? Importante essa dica de ouro, né? Bom, baseado na filosofia, esse conhecimento que a gente tem, né, da filosofia, eu gostaria de dar uma dica de ouro para você mesmo, de fato. Na Grécia Antiga, a gente tinha uma região lá que era considerada o umbigo do mundo. Não sei se você conhece, mas era a região de Delfos, onde tinha um templo muito importante lá, que era o templo de Apolo, onde os grandes reis, os grandes sábios iam lá para ter contato com o sagrado, né? E a dica de ouro que eu dou é algo que estava escrito naquele templo de Delfos, que era: homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerá os deuses e o universo. Né? Então é bem interessante, porque é uma dica filosófica, Sócrates utilizava como dica filosófica, e fica essa dica de ouro para todos que estão aí, né? Que a gente possa conhecer realmente esse potencial que está dentro do ser humano, né? E possa desenvolver esse potencial. Assim a gente vai viver melhor a vida, vai ter mais esperança, vai ter um sentido de propósito, vai conseguir se desenvolver como ser humano e ajudar a sociedade como um todo. Aí sejamos profissionais, como ele falou, donas de casa, sejamos qualquer tipo de pessoa que estão atuando em todas as áreas e âmbitos da vida, que a gente vai desenvolver e viver uma vida melhor. E com isso construir um mundo melhor também, que é a nossa proposta. Essa questão que o Gregory levantou aí parece uma coisa muito simples, né? Mas é uma questão que levaria uma vida para você que está escutando aí responder. Acho que é a questão até mais complexa que existe nesse mundo. É quem você é. Será que você é o que você leu? Será que você é o que seus pais te ensinaram quando você é criança? Você é os filmes que você leu? Ou você é isso tudo? Ótimo. Ou você é o que você faz? Se você acha que é fácil responder isso, então faz assim, responde, fala assim, quem você é? Responde quem você é sem falar o que você faz. Sim. Eu não quero escutar, tipo, eu sou bancário, não, eu vou na academia. Não, a gente não quer saber o que você faz. O que você é? Dentro de você, o que você é? O mais profundo. O mais profundo. Se você tirar o que você faz, se você tirar o que foi inserido de memórias seus de filmes, pensamentos, o que seu sobra? temperamento. Tem algo ainda mais o temperamento, aliás, Tem o algo temperamento, mais se você, às vezes sua testosterona baixa, você está nervoso, então você é isso, você é a raiva, porque ou você toma um remédio, aí você fica de bom humor. Você é o remédio que fez o seu humor ficar bom. Se você é o seu humor e um remédio muda seu humor, então um remédio muda a pessoa que você é. Né? Muda a alma dada por Deus, né? É uma grande questão. Eu não saberia responder essa questão do Gregory. Então, mas muito bem. Fica a dica para... Vamos fazer o curso de filosofia, vai te dar mais noção do que somos. Não dá para definir exatamente, porque todos nós estamos na busca dessa identidade. Por falar no curso de filosofia, Gregory, eu vou te dar também um momento para você
deixar seu recado, falar assim, essa pessoa que está nos escutando, nosso ouvinte, nosso telespectador do YouTube, quiser fazer esse curso, Filosofia para Viver, como que ele pode entrar em contato? Como que ele encontra vocês? Ótimo. Tem um Instagram, um e-mail, alguma coisa? Como que a pessoa te encontra nas redes sociais? Deixa seu recado, também se despede do pessoal aí, é seu momento. Tá ótimo. Pessoal, então muito obrigado. Agradeço o Hélio aqui pelo espaço também. Estamos juntos nesse programa. E eu queria falar para vocês que queiram participar, conhecer uma Nova Acrópole. Hoje eu sou diretor da escola aqui de Anápolis, Goiás, mas a Nova Acrópole está presente em mais de 100 unidades no Brasil, né? Então, procure a unidade mais próxima. Você pode procurar na internet, temos o nosso site que é acropole.org.br. Temos o nosso Instagram aqui, Nova Acrópole Goiás, mais próximo, né? Mas tem o Instagram de todas as regiões. Então, procure a Nova Acrópole. Quem quiser conhecer mais sobre os nossos temas, a gente também tem um canal no YouTube bem grande, com a professora Lucelena. Quem ainda não conhece, pode conhecê-la, né? Só procurar lá Nova Acrópole Brasil no YouTube. Então, busque, né? A gente vai encontrar e procure uma Nova Acrópole mais próxima para você ter uma palestra presencial. O nosso curso ele é essencialmente presencial, porque a gente acredita que esse contato, essa troca de energia é muito boa, né? Faz a gente crescer e é muito bom. Né? Então, mas também temos o nosso streaming, né? Não sei se também você conhece, Hélio, mas a gente tem o Acrópole Play, que é um streaming com mais conteúdo, com um aprofundamento de alguns conteúdos, mais do que das palestras que a gente tem no YouTube. Então, a gente tem muito contato e seria muito bom te ver, né? Aqui na Nova Acrópole em Anápolis ou em outras unidades do Brasil e do mundo, né? Já que estamos falando aqui para o YouTube, né? Então, que a gente possa encontrar nessas novas Acrópolis por aí, né? Muito bem, professor Gregory, te agradeço aqui pela visita, por estar conosco debatendo. Eu acredito que quem aprendeu mais aqui foi eu, aprendi muito mais do que quem está assistindo aí. Foi uma revelação para mim essa conversa aqui. Que bom. Cresci muito com esse programa. Agradeço ao professor, agradeço também a todos que estão nos escutando, nos vendo. Muito obrigado pela participação, por nos acompanharem. Né? Espero vocês no nosso próximo programa e lembrem-se, viver de negócio é viver com propósito.